A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Por favor, nos abençoe, Pai, nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, que nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no quinto livro de Moisés, que é Deuteronômio. Como vocês podem ver, estou em Itajú, Colônia, então a cabeça está pulsando demais. Eu já não estava bem, a viagem para cá é horrível, né? Porque é muita curva. Então pior ainda mais, mas vamos lá, né, na palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor sempre nos fortalece, sempre nos revigora, né. Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 4, eu vou ler um capítulo só, porque aqui a internet ainda consegue ser pior ainda, então, para não ficar muito longo, embora o capítulo 4 ele é um pouco comprido. Aqui ele vai falar da planície de Moabe. Agora, a partir daqui, eles estão falando da passagem que foi, né, desde do Egito até Canaã. Então, eles estão falando da trajetória, como foi, né? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, né, lideranças religiosas, né, se utilizam de versículos para benesses, né, para próprias benesses. Eles se utilizam de versículos para suas próprias interpretações, e nisso acabam levando pessoas a pecarem, né? Lógico que o juízo final, Deus irá cobrar isso, não só ele ter feito isso, como também as pessoas que ele levou junto. Ele também pagará por essas pessoas, né? Mas por isso que eu sempre falo, quando você for ler a Bíblia, procure ler o capítulo inteiro, não leia somente um versículo. E, se possível, né, porque a Bíblia ela se completa. Então, às vezes tem outros livros que falam também sobre o assunto. Então, se você tiver alguma dúvida, vá no Google, pesquise sobre o assunto e ele vai lhe mostrar todos os livros que falam sobre esse assunto, e leia o capítulo inteiro de cada livro para que você entenda, né? Para não acontecer de repente você tirar conclusões que nada tem a ver com a palavra do Senhor, né? Que Deus diz que não é para tirar nenhuma vírgula do lugar, né? Sabe que, aliás, Deus diz que não é para acrescentar e nem diminuir, né? Eu acabei falando de vírgula, querendo dizer que na língua portuguesa, se você mudar a vírgula de lugar, a frase muda totalmente o seu sentido, né? Então é o que Deus está mostrando aqui, que isso é muito importante. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois todo o homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida.
Pois que nação tão grande, que tem deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Isso é verdade, né, gente? Quem tem um Deus tão poderoso como nós, que quando a gente pede, nos ouve, né? Seja uma coisinha tão simples como hoje, por exemplo, que eu fiquei procurando meu fone, fiquei meia hora que nem doida procurando o fone. Eu falei, oh meu Deus, cadê meu fone? Na hora que eu falei isso, imediatamente eu achei o fone. Na hora, obviamente, glorifiquei ao Senhor. Como coisas também mais fortes, né? Mais coisas, como por exemplo, quando eu fui fazer minha cirurgia, meu esposo ficou numa, sabe, ele estava numa ansiedade, numa preocupação. Eu falei, nossa, calma. E eu estava tranquila, né? Parecia que ele que ia fazer a cirurgia. Eu falei, não, gente, pera aí, não é assim. Quem está com o Senhor tem que entregar nas mãos dele e que seja a vontade dele. Então, fui tranquilamente, entreguei nas mãos do Senhor e falei: Senhor, está em Suas mãos, que seja feita a Sua vontade, né? Que o Senhor interceda na cirurgia e que seja feita a Sua vontade e que, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Então, é assim: é Deus de perto e Deus de longe, né? E que nação tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu ponho perante vós. Também é verdade, pois se nós formos parar para pensar, não tem nada de injustiça, não tem nada de desigualdade, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não faz diferença entre o rico, o pobre, o amarelo, o preto, o azul. Ele não faz diferença entre ninguém. Ele faz acepção de pessoas e ele diz que no seu último suspiro você ainda tem o direito de se arrepender, né? Mas tem que se arrepender de coração e se voltar ao Senhor, né? Se procurá-lo, irá achá-lo. Ele te dá essa garantia, né, de você procurá-lo. Lógico que isso tem um tempo, né? Tem um tempo determinado, pois o juízo está próximo. Então, a partir, se eu não me engano, é a partir do momento que ele sai do trono dele para a vinda. E isso a gente não sabe quando acontece, né? Nem a saída do trono, nem a chegada dele aqui ao mundo, e nem quanto tempo isso leva. Então, por isso que a gente tem que estar preparado. Por isso que fala, eu não sei se é na Bíblia que fala isso, ou se como diz, ou se são ditados populares, né? Como ladrão da noite pode vir qualquer hora, Deus pode vir qualquer hora, Jesus pode vir qualquer hora, né? Uma coisa assim. Mas então a gente tem que estar preparado. Então procure enquanto há tempo. E isso sim, isso está na Bíblia, né? Jesus fala: procurai enquanto há tempo. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos o dia em que estive perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão a seus filhos. Aqui lembrando que é Moisés dizendo ao povo, né, tudo isso. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não vistes semelhanças nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais
alguma imagem esculpida da forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de ave que voa pelos céus, figura de algum animal que se arraste sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor indignou-se contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra, na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, porque eu nesta terra morrerei. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunho contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos, né? Aqui, ao meu ver, né, na Bíblia que não fala nada, mas ao meu ver, Moisés ele insiste na questão de imagem, porque lembra quando Moisés ficou muito tempo, né, acho que foi 40 dias que ele ficou no Monte Sinai, e o povo ficou desesperado, achando que Moisés poderia ter morrido, e começaram a apertar Arão, né, dizendo, faça um Deus para nós, né, querendo de qualquer jeito que ele fizesse um Deus, uma imagem, alguma coisa para eles poderem adorar. E Abraão acabou jogando ouro, né, pediu ouro para o povo, jogou na fornalha e ali acabou saindo um bezerro de ouro, né, que foi quando Moisés quebrou as tábuas, né, que foram as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, né. Então, acho que por isso que ele insiste tanto na questão de imagem, para que se tome muito cuidado, porque isso aconteceu enquanto ele estava conversando com o Senhor, e o Senhor que alertou a Moisés que o povo já tinha se voltado contra Deus, porque o povo já tinha feito uma imagem de escultura, né? Aí a gente continua no 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscareis ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança
que jurou a teus pais. Olha só, como maravilhoso, misericordioso e bondoso é o Senhor, que ainda assim Ele nos ouve, mesmo com toda a nossa iniquidade, com todo o nosso pecado. Quando nós nos arrependemos realmente de coração, Ele nos perdoa, né? E aí do 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se houve coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grandes milagres, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar sobre a terra, te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. E porquanto amou teus pais e escolheu a tua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a tua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias da terra, para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Aí, a partir do versículo 41, ele fala sobre as cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades, além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio, que aqui é uma parte que eu vou pular, tá, gente? Para a gente não prolongar tanto o vídeo. Que as cidades de refúgio, eu já fiz esse comentário antes, são 6 cidades, né? 3 por um lado, 3 por o outro. Cada cidade é uma prisão. Cada prisão é para um tipo de prisioneiro, como existe hoje também, né? É para um tipo de prisioneiro, para aquele que matou com intenção, para aquele que matou sem intenção, para aquele que feriu com intenção, para aquele que feriu sem intenção, para aquele que deixou uma deficiência com intenção, sem intenção. Tudo isso Deus fez também uma lei, para você ver como Deus é maravilhoso, né? Ele já naquela época também, ele já sabia de tudo o que aconteceria com o ser humano e já preparou, inclusive, as prisões também para as punições dos crimes, né? Que aconteceriam, porque sabia que com certeza aconteceriam, né? Seriam, então, e hoje, né, nós temos as cadeias, né, que o sistema penitenciário hoje, infelizmente, não é o que a gente gostaria que fosse, né, que hoje o sistema prisional, a gente gostaria que fosse um lugar onde eles pudessem ter condições de aprendizado, né, para que dali eles pudessem ter condição de realmente ter uma nova vida, né? Mas hoje, infelizmente, quando eles entram ali, acaba saindo pior do que entrou, né? Às vezes entra até um pai de família por necessidade. Não que justifique, na realidade, nada justifique cometer algum erro. Mas, né, as mentes fracas acaba que
roubando alimento, alguma coisa por causa dos filhos, ficam desesperados e acabam indo parar no sistema prisional. E a gente sabe como que é o sistema prisional aqui no Brasil, né? Como a justiça aqui é lenta e acaba que, no final das contas, não que seja via de regra, mas pode acontecer dessa pessoa que era um pai de família, que simplesmente estava desesperado em alimentar o filho, acabar saindo um bandido completo dali de dentro, né? Acaba sendo uma escola de bandidos, né? Infelizmente é isso mesmo que acontece. O que a gente pode fazer é entregar nas mãos do Senhor e pedir para que o sistema melhore, né? Mas a gente sabe que a tendência embora a palavra de Deus diz que quando houver rumor, quando houver guerras e rumores de guerras, são apenas os princípios das dores, né? Ou seja, muita coisa ainda vai rolar e coisa muito feia ainda. Mas nem por isso a gente vai deixar de orar, nem por isso a gente vai deixar de interceder, né? A gente vai continuar orando, continuar pedindo ao Senhor. E fiquei muito feliz em ver, né, que o nosso amigo aqui, o nosso irmão Valdir, ele se reconciliou com Jesus. Fiquei muito feliz, já falei até com a minha família ali também, e que Deus possa te abençoar, possa te guiar. É um caminho apertado, né, como fala a palavra do Senhor, mas o galardão é garantido, né? A vitória é certa. Então, que Deus esteja contigo, te protegendo, te abençoando e que Ele possa cada vez mais te dar discernimento e sabedoria, porque nessa vida é só o que a gente precisa ter é fé. Tendo fé, entregando nas mãos do Senhor, o resto tudo vem, né? Que Ele nos conduz. Quando a gente entrega nossa vida nas mãos dele, com certeza a vida fica tudo mais fácil, né? O fardo de Deus é leve. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Senhor, eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, que a sua palavra, Senhor, toque em teu coração, Pai. Que a tua palavra, Senhor, reforce essa vida, Pai. Que a tua palavra abra os olhos dessa pessoa, Senhor. Traga para perto de ti, Pai, que ela conheça o teu nome, que ela se entregue a ti, Pai, em nome de Jesus. Que ela conheça, Pai, cada cantinho do teu coração, Pai, que ela possa entender e compreender a tua palavra, Pai, que ela possa entender quão grande é o teu amor e quão misericordioso é para nós, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e, por favor, Pai, eu peço a Ti por todos os nossos governantes, as nossas autoridades, que os Teus anjos estejam caminhando, estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Ti, Pai, de Teu conhecimento, de Tua sabedoria, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.